Isaías 62, 5. Como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Eu creio que ainda ninguém esqueceu que a liturgia do último domingo trouxe o evangelho das bodas de Caná, ou seja, o evangelho que fala sobre um casamento no qual Jesus, com seus discípulos e sua mãe, estiveram presentes, obviamente, entre tantos outros convidados. Então, devemos guardar esta imagem. Domingo passado, segundo muitos biblistas, pessoas que conhecem a fundo as Escrituras e que têm autoridade para falar, dizem que o domingo, o segundo domingo do tempo comum, que fala das bodas de Caná, é uma terceira epifania, uma terceira manifestação de Jesus Cristo como Deus. E naquele momento já é Ele, usando das suas prerrogativas, usando da sua autoridade divina, quem vai aguçar a curiosidade de muitas pessoas. Se em algum momento os discípulos dirão: quem é este que acalma a tempestade, que faz a bonança imperar, não obstante as ondas tão altas? Alguém naquele momento, quem é este que transforma a água no melhor dos vinhos, como o mestre Sala muito bem salientou? Geralmente é servido primeiro o melhor vinho. E quando as pessoas já estão alegres, serve-se o vinho inferior. Todavia guardastes o melhor vinho para o final da festa. Então, com toda certeza, aliás, não é com toda certeza, o texto bíblico vai dizer que então os seus discípulos creram nele. Isso nos deixa entrever que até então os seus discípulos não criam em Jesus. Mas a partir deste primeiro sinal realizado por Jesus, descrito por São João em um bloco de 7 sinais, os discípulos então começam a crer nele. Então, naquele momento, nas bodas de Caná, Jesus está revelando-se como Deus, como um ser divino, que tem poder para transformar, para modificar realidades em outras, uma realidade em outra realidade. Ele é o mesmo Deus, ele é a presença daquele Deus que abre o Mar Vermelho, ele é a presença daquele Deus que acalma a tempestade, que anda sobre as águas. É aquele Deus que faz brotar água da rocha. É aquele Deus que transforma a água amarga em água doce. Mas é também aquele Deus que transforma essa mesma água no melhor dos vinhos. Então estamos diante desta
epifania, desta revelação na ótica de São João, Jesus está realizando o seu primeiro sinal, está dizendo que ele não é um homem qualquer como os demais. Embora parecido, muito igual, muito semelhante, come, bebe, dorme. Todavia, não obstante esta enormíssima semelhança, eu disse há pouco, que do nascimento de Jesus até o seu batismo no Jordão, 30 anos passaram-se. 30 anos colocaram-no na fila dos pecadores, na fila daqueles que precisavam de regeneração, de purificação. Parece que nada havia acontecido. Disseram tantas coisas bonitas sobre ele lá na sua infância. Mas, todavia, no momento oportuno, os céus abriram-se e Deus disse: este é o meu filho amado. Então, apesar das semelhanças, ele era diferente. Era Deus no meio de nós. Então, a liturgia de domingo passado fala desse casamento. Mas para ela falar desse casamento, a igreja, relendo os textos sagrados, o Antigo Testamento, ela vai organizar a história do antigo Israel com a sua pregação. Então, antes de chegarmos nas bodas de Caná, a igreja faz uma viagem no tempo, uma viagem na história, na economia da salvação, para que ela possa nos ensinar de maneira sólida, de maneira sóbria, e na mesma proporção e no mesmo nível, cada um de nós possamos compreender a mensagem de Deus através da igreja para todos nós. Deus quer que a sua mensagem, Deus quer que as suas marcas ao longo da história sejam conhecidas por todos nós. Ontem repeti, mais uma vez disse, que aquele, segundo Isaías, ele disse para o povo, assim como Deus, para o povo que estava no cativeiro, tirou o povo do Egito, ele vai nos tirar daqui. Ou seja, aquele profeta, aquele deutero Isaías, ele está olhando para as marcas de Deus na história e está trazendo à tona, para trazer uma mensagem, para construir uma mensagem profética, atual para o povo. Então a igreja conhecedora, que Deus quer que as suas marcas na história sejam conhecidas, ela então mergulha na história do antigo Israel. A igreja então mergulha nos escritos do Antigo Testamento, da cultura hebraica, e ela então começa a reler cada um daqueles acontecimentos, cada uma daquelas marcas de Deus na história a partir de Jesus Cristo. E é a partir desta ótica que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para irmos um pouco à primeira leitura de domingo. Porque a igreja, ela não começou a sua liturgia simplesmente pelo Evangelho de São João, pelo acontecimento das bodas de Caná. Ela prepara uma liturgia, ela organiza a sua liturgia. Repito-me, não começou hoje, não começou ontem.
É uma história bimilenar da igreja. Liturgia, orgia, serviço para o povo, trabalho para o povo. É a igreja trabalhando para o povo, para a comunidade, da melhor maneira, de maneira sólida e sóbria, para que possamos mergulhar nessa palavra de Deus. Então, uma das primeiras coisas que precisamos dizer sobre essa primeira leitura, Isaías 62, do 1 ao 5, é que a escravidão é inominável e ninguém é feliz como escravo. Guarde isso. Sobre a melhor ou sobre a melhor das argumentações, ninguém pode ser feliz em um regime de escravidão. Quando temos a nossa liberdade cerceada, quando eu perco o direito de ir e vir, quando perco o direito de ser um ser humano, quando eu perco os direitos que estão, inclusive, prescritos na Constituição, dificilmente eu posso ser feliz. Quando não uso os meus direitos e os meus deveres, alguma coisa está errada. Alguma coisa depõe contra mim dizendo-me que eu não sou feliz. Por exemplo, quando eu tenho direitos, e esses direitos eu usufruo deles. Todavia, eu não cumpro os meus deveres, por mais que esses direitos dos quais usufruo. Por mais que eles me façam, aparentemente, a pessoa mais feliz, a pessoa mais digna, não tenho falta de nada, mas quando deixo de cumprir com os meus deveres, alguma coisa está errada. Somente uma pessoa egoísta e no mais alto nível é que poderia se dizer feliz, quando, sobretudo, no meio e no âmbito da sua grande felicidade, dos direitos que ela tem, que me conferem, ter do bom e do melhor. Mas eu não movo a ponta do dedo para cumprir os meus direitos, porque os meus direitos farão com que, ou os meus deveres farão com que outras pessoas também tenham direitos e também tenham deveres. Então, quando eu apenas faço uso dos meus direitos, com toda certeza os meus deveres estão sobrecarregando outras pessoas. Outras pessoas estão fazendo aquilo que eu deveria fazer e, consequentemente, e não obstante, muitas dessas pessoas, se por um lado eu só tenho direitos, por outro lado, essas pessoas, elas só estão com o dever. Então isso não é sinônimo de felicidade. Então tenhamos isto em mente, a escravidão é inominável e ninguém é feliz como escravo. Isto é tão real que os hebreus, eles gemeram e queriam a libertação. Qualquer pessoa que agora me escute, em qualquer que seja o âmbito da sua vida, se ela está vivendo um regime
de escravidão, com toda certeza, ela de alguma forma está gemendo, ainda que no seu silêncio, ainda que ninguém perceba, ainda que ela esteja sorrindo, mas com toda certeza essa pessoa está querendo a libertação, como o povo hebreu quis a libertação. Contudo, preste atenção, a libertação, não esqueçamos disso, a libertação é um processo. A libertação é um caminho. A libertação é um êxodo. A libertação é um sair. E porque a libertação é um processo, não demora nada. Começa a surgir, ou começam a surgir, as murmurações. Isto aconteceu com o povo de Israel, saindo do Egito. Tão logo eles enfrentaram o deserto, tão logo eles começaram a trilhar a vereda da liberdade. Eles começaram a murmurar. Por que, Moisés, nos tirastes de lá? Por que nos trouxestes para cá? Para nos matar aqui? Para nos fazer morrer de fome? Por que não nos deixastes lá, ao lado das nossas paneladas gordas, aceboladas, dos nossos guisados e mais? Se lá morrêssemos, tínhamos sepulturas. Liberdade é sinônimo. Liberdade é um processo, é sinônimo de caminhar, é sinônimo de sair, é sinônimo de enfrentar as dificuldades da vida. Está muito longo. Amanhã eu volto com este tema. Mas grave aí na mente. O dilema da libertação, ele é real. O dilema da libertação, ele não só é real, como ele pode nos levar de volta à escravidão. Eu estou falando um pouco do contexto da primeira leitura que a liturgia traz para nós. No terceiro domingo da Epifania, que é o segundo domingo do tempo comum, que fala do casamento, que fala das bodas de Caná, onde Jesus, seus discípulos e Maria Santíssima estiveram presentes entre muitos outros convidados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que começamos e que paremos um pouco para refletir. Paremos um pouco para refletir. Eu não quis tanto a liberdade, eu não estava gemendo, eu não estava querendo a libertação, e agora que eu consegui a libertação, eu estou querendo voltar para o Egito? Estou com saudade das paneladas, dos guisados? Pensemos nisto. A liberdade, ela traz responsabilidade. Sobre todos nós, hoje e sempre, pela intercessão de Maria Santíssima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.